Bom, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o Henrique, eu sou da monitoria aqui de balanço de massa e energia da Escola Politécnica. E nesse vídeo a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre um exercício da lista dessa matéria. Então a gente vai estar discutindo aqui um pouquinho sobre o exercício 6 da lista 5, que aqui está o enunciado dele. Então basicamente é um exercício que nos fala ali sobre a produção de formaldeído através de metanol e oxigênio. Desse enunciado, eu quero ressaltar aqui dois pontos que eu acho bem relevantes para a resolução do exercício. Seria, então, que o metanol ele é completamente convertido. Essa informação nos dá a entender, então, que o nosso reator vai ter uma conversão de 100%, né, nessa reação química. A outra informação que vale ressaltar aqui é da coluna de absorção, que também vai ser de 100%, então a separação dela dos componentes vai também ser bastante eficaz. Aqui estão as perguntas que ele nos fornece, né, que ele está pedindo algumas informações. E iniciando então pela letra A, ele nos pede ali para a construção do fluxograma. Então aqui vale a gente relembrar alguns conceitos de coluna de absorção e de reator. Então, na coluna de absorção, vale lembrar que a gente possui quatro correntes, né? Vai ter uma corrente ali de entrada de solvente, esse solvente vai entrando puro, e a gente vai ter os efluentes por cima e por baixo da nossa coluna de absorção. Então, aqui eu coloco algumas informações que ele nos forneceu no enunciado. Então, a gente vai ter ali a produção do nosso produto de 150 toneladas, né? Vale ressaltar que a composição que ele dá está em mássica, né? Então, 30% de formaldeído com 70% de água é o nosso produto desejado. A alimentação do reator, ela ocorre então pelo metanol e o oxigênio. Então, aqui a gente tem o metanol, o formaldeído vai ser produzido, e aqui vale ressaltar uma informação bem importante também, que seria a entrada do nosso oxigênio. Essa entrada do oxigênio, essa corrente Q2, ela poderia existir também em Q1, né? Mais para frente a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, a gente poderia colocar essa composição de oxigênio e nitrogênio dentro de Q1. Então, ali o metanol não estaria entrando puro. As duas maneiras estão corretas, né? Então, nesse vídeo a gente vai estar fazendo por essa maneira, tudo certo. Então, aqui entra 80% de excesso do oxigênio, né? Isso por que que a gente vai ter que lembrar que o oxigênio vai ser retirado do ar, né? Em virtude dele ser mais barato. Então, se o enunciado ali não diz sobre o oxigênio entrar puro no nosso reator, a gente vai ter essa consideração que ele vai ser obtido do ar. Por isso que ele entra em excesso, né? Pois no ar a gente sabe que 21% apenas é de oxigênio. Bom, aqui então a gente tem a água entrando como solvente, né? Utilizada como absorvente, entrando pura na nossa coluna de absorção. Bom, o próximo passo, então, seria definir os volumes de controle. Então, onde vai ter esse encontro de correntes, a gente vai estar definindo como volume de controle, né, para facilitar o nosso balanço. Então, o primeiro volume de controle a gente tem no reator químico, né? A coluna de absorção vai ser o nosso segundo volume de controle. E o nosso global, que vai estar analisando ali todas as correntes que saem, que entram no nosso sistema, vai ser o volume de controle 3. Bom, o primeiro passo para a gente resolver esse exercício vai ser analisar, então, a equação química, ver se ela está balanceada. Então, se a gente fazer uma análise ali, por exemplo, para o oxigênio, a gente vai ver que na parte dos reagentes a gente tem 3 oxigênios e nos produtos a gente tem 2 oxigênios. Então, ou seja, essa equação não está balanceada da maneira que foi fornecida, né? Para isso é muito simples, a gente adiciona ali uma fração para igualar essa quantidade de oxigênio que entra e o que sai. Bom, o próximo passo, então, seria a transformação de unidades, né, conforme os dados fornecidos no enunciado. Então, a gente tem ali o nosso produto desejado de 150 toneladas por hora, né, esse valor em massa, a gente vai transformar em mol. Então, para isso, a gente obtém ali uma relação entre 150 toneladas de mistura. Por 1 tonelada de mistura, a gente tem 30% de formaldeído. O 30 toneladas de formaldeído nada mais é que a nossa massa molar do formaldeído para 1 tonelada mol de formaldeído, né? Então, com isso, a gente encontra ali o valor de saída de 1,5 tonelada mol por hora. O mesmo a gente aplica para a água. Então, aqui a gente parte para outra informação que a gente tem que analisar,
que seria por qual volume de controle a gente vai iniciar esse balanço, né? Vai ser justamente aquele que a gente tem mais informação. Então, partindo ali do volume de controle 2, na coluna de absorção, a gente tem um balanço de massa, né, o que entra igual ao que sai, e vale frisar aqui, né, que a eficiência é de 100%. Então, a separação dessa coluna vai ser totalmente eficiente. Ou seja, o nosso produto vai ter somente aquela composição que o enunciado nos forneceu, não vai ter nenhum valor residual, né? Então, todo formaldeído que foi formado no reator, ou seja, na corrente Q3, ele vai sair no nosso produto, então, que a gente acabou de encontrar ao lado. Então, o valor de 1,5 tonelada-mol vai ser igual ao que entra em Q3. Isso para formaldeído. Bom, aqui então a gente parte para o volume de controle no reator. Aqui a gente tem a equação número 1. Essa equação nada mais é, então, o que sai é igual ao que entra, mais ou menos reage, menos o acúmulo. O acúmulo a gente vai estar desconsiderando aqui, pois é um assunto que a gente vai aprofundar mais para frente. Bom, para o formaldeído, a gente sabe que ele é um produto. Então, para produto, a gente vai somar o que foi reagido. Se ele for reagente, a gente vai subtrair esse valor. Então, a gente sabe que ali saiu 1,5 tonelada-mol e esse valor vai ser igual ao que reage. Pegando esse valor, então, de 1,5 tonelada-mol, a gente vai aplicar para a nossa equação química. Então, a gente vai fazer uma estequiometria dos valores aqui para encontrar os demais. Então, fazendo uma regrinha de 3 bem básica aqui, a gente encontra os valores das outras incógnitas. Então, a gente tem, basicamente, é 1 para 1, né? Então, os valores ali vão se repetir, menos para o oxigênio, que a gente dividiu por 2 pela estequiometria. Bom, tendo esses valores da estequiometria, a gente consegue formar uma tabelinha que nada mais é a aplicação, desculpa, nada mais é que a aplicação da equação 1 para as outras substâncias, né? Então, aqui a gente tem a entrada ali, que a gente acabou de encontrar, de metanol. A gente sabe que o reator tem uma eficiência de 100% e vai sair zero. Então, tudo que entrou vai reagir e não vai sair nenhum valor residual. O valor do oxigênio, a gente não tem o valor de entrada, mas a gente sabe que ele é reagente. Então, pela estequiometria, a gente encontrou que menos 0,75 dele reage. O mesmo se aplica para o formaldeído e para a água. Então, aqui vale ressaltar que o que sai nada mais é que aquela corrente 3, né, que é a corrente de saída do nosso reator. E essa relação está valendo para uma conversão de 100% do nosso reator. Então, para encontrar o valor de oxigênio alimentado, a gente tem que o oxigênio teórico vai ser igual ao oxigênio que reagiu. Esse oxigênio teórico nada mais é que aquele valor que a gente encontrou na estequiometria. Então, a gente sabe que ele vai ser igual ao que reagiu, o valor de 0,175, e com isso a gente parte para a equação número 3, que a gente vai encontrar o valor real ali alimentado. Então, a gente pega esse valor teórico mais o excesso. O oxigênio excesso nada mais é que aquele 80% aplicado ao valor de entrada. Então, com isso, a gente tem o valor alimentado de 1,35 tonelada-mol por hora de oxigênio. Aqui tem uma informação bem importante para a gente estar encontrando o nitrogênio. O nitrogênio, então, nada mais é que vai ser esse valor que a gente acabou de encontrar do oxigênio aplicado à relação do ar. Então, a gente sabe que 79% do ar é nitrogênio e 21% é oxigênio. Então, a gente consegue converter essas unidades e achar um valor encontrado na alimentada de nitrogênio. Vale ressaltar aqui que o nitrogênio ele é um gás inerte, ou seja, se vocês verem a tabela anterior, a gente vai analisar que o oxigênio ele não reage, então ele não está presente na nossa equação química, então ele não vai fazer efeito, né? Então, continuando aqui, a gente tem o balanço de massa para a coluna de absorção, a gente vai encontrar um valor de água. Então, para fazer esse balanço para a água, a gente sabe ali que como ela tem 100% de eficiência, ela não vai estar saindo na nossa corrente Q5, ela foi formada um pouco através da reação química, mas também é entrada um valor puro que a gente não conhece. O valor de saída a gente tem, que é o nosso produto, e com isso a gente encontra então Q4, que é 4,33 mol por hora. Com isso a gente consegue voltar a preencher aquela nossa tabela, e aqui a gente obtém alguns valores então. Bom, a gente encontrou que o valor alimentado de oxigênio é de 1,35.
A gente sabe que ele é reagente, então a gente subtrai a quantidade que reage e a gente tem o que sai, que nada mais é a quantidade que sai em Q3. Aqui eu volto a frisar, então, o nitrogênio. Como ele é um gás inerte, ele não vai reagir da nossa reação, por isso que aqui é zero. E isso vai, tudo que vai entrar vai sair. Então, a gente tem um valor de 5,08 tonelada mol por hora. Como o que sai é a corrente Q3, a gente tem que 8,68 tonelada mol por hora é o valor da corrente total. Aqui a gente pode fazer já a composição dessa corrente, então o metanol a gente não considera porque ele reagiu completamente. E os valores aqui foram cada um divididos pelo total de 8,68. Bom, para encontrar então a quantidade de efluente que sai, a gente tem de novo, né, frisando que o valor é de 100% na coluna de absorção. A gente faz esse balanço, a gente já obteve então a corrente Q4, que é de água pura, o total ali em Q3 e o Q6, que é a corrente total desejada em mols, né? Esse valor nada mais é do que aquelas quantidades convertidas de 1,5 e de 5,83, né? Com isso, a gente obteve, então, o Q5, que é o nosso efluente, a corrente de topo. E aqui a gente vai ter, então, onde vai sair o nitrogênio e o oxigênio. Então, a gente tem os valores de quantidade que saem dessas correntes. E a composição, então, vai ser o total delas, o total da soma dessas correntes por cada uma delas, né? Bom, aqui a quantidade de água utilizada na coluna de absorção nada mais é que vai ser a soma da água utilizada. Então, a gente tem água nas correntes Q3 e Q4. Então, sabendo que a coluna de absorção tem 100% de eficiência, a gente pode somar Q3 com Q4, isso para a água, né? Que a gente vai obter, então, a quantidade de água utilizada, né? Então, nada mais é que a nossa coluna, na coluna de absorção, vai ser o nosso produto de 5,83 tonelada mol por hora. Bom, aqui então, a gente basicamente conclui o exercício, né? Basta a gente distribuir aqui no nosso fluxograma. E aqui eu quero ressaltar um ponto. Perceba que no reator, se a gente somar 1,5 com 6,43, não vai dar o 8,68. Isso se deve, então, porque no reator há a formação de produtos, né? Então, vai se formar ali uma quantidade de matéria e o balanço não se aplica totalmente, né? Por isso que a gente faz a fórmula pelaquela equação número 1, que seria o que sai igual ao que entra mais ou menos o que reage. Bom, aqui, então, eu coloco os valores de composição e de vazão em tonelada mol de cada uma das substâncias. Então, a gente consegue aplicar aqui e responder o exercício, a letra D dele, né? Aqui eu quero ressaltar um pouquinho sobre a montagem do fluxograma, que foi um ponto que eu ressaltei no início do vídeo, que seria basicamente aqui em Q1. Então, perceba que a gente pode montar apenas com uma entrada de Q1 no reator. Então, a gente pode juntar aqueles valores de oxigênio e nitrogênio junto com o de metanol e formar apenas uma corrente de mistura. Ambos vão dar certo, tá? Então, o balanço de massa não vai ser interferido por causa dessa alteração. Aqui eu quero ressaltar alguns pontos. Bom, se vocês verem, então, no gabarito da lista, vocês vão perceber que o gabarito da letra C vai estar um pouquinho diferente do que foi apresentado. Então, a quantidade de água utilizada não vai ser igual àquele 2,889, né? Isso se deve, basicamente, que o gabarito foi baseado numa conversão diferente no reator. Então, aqui a gente está considerando uma conversão de 100% no reator, ele sendo totalmente eficaz, né? O mesmo se aplica para vazão alimentada no reator, né? Então, vocês vão ver lá que a vazão, o valor dela vai ser um pouquinho diferente, a quantidade, mas a composição, se vocês fizerem igual da última maneira aqui, de juntar apenas uma corrente de alimentação, é para dar certo. E é isso, pessoal. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham compreendido o exercício. E, por favor, qualquer dúvida, entre em contato conosco, né? Eu e a Bárbara, o Nicolas vai estar dando apoio em sala. E qualquer coisa é só me mandar mensagem no WhatsApp. Bom, obrigado, pessoal.
Vejo vocês em breve nas reuniões. Tchau, tchau.